Então podemos voltar para aquele nosso ponto onde nós estávamos falando sobre a terra ficar caótica e vazia. Por que essa terra, criada por Deus, se Deus é luz, criou a terra com luz, o que pode ter acontecido? Deus separou essas trevas e agora vamos falar do que pode ter acontecido. Então vamos voltar a esse contexto, lendo Ezequiel 28, do 12 em diante. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Para um pouquinho. Então, se você olhar essa palavra aqui da forma literal, o rei de Tiro vai ser um sujeito super-homem, super especial, com atributos acima de qualquer anjo, de qualquer capacidade imaginável, porque jamais um ser humano conseguiria tantos predicados quanto esses que vão ser ditados agora em relação a esse rei de Tiro. O que está acontecendo aqui é uma figura de linguagem, onde o rei de Tiro, por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua falta de humildade, está provocando confusão e dissensão, está provocando contenda, está provocando a agonia de todos os seus filhos e provocando também a ira de Deus. O rei de Tiro é uma figura onde Deus vai usar para falar algumas verdades incutidas do texto para os que são espirituais entenderem que uma outra pessoa com uma mesma competência de liderança, com a mesma competência de cargo administrativo, também cometeu no passado e por isso foi punido. Por isso você vai encontrar essa alusão tipificada ao rei de Tiro, mas nenhum homem, por mais potencioso que seja, a mais magnífico que fosse, mais extraordinário que fosse, mereceria esses títulos que nós vamos ver agora. Como, por exemplo, olha, tu és o aferidor da medida. O que é o aferidor? Não sei se vocês já viram, eu, por exemplo, frequentei muito feira livre no passado, e era muito comum a gente ter a presença do Instituto de Pesos e Medidas, que ia nas feiras pegar o peso que eles usavam lá para vender as mercadorias e conferir se aquele peso era de 1 quilo mesmo. Muitos daqueles pesos eram furados no meio e era oco por dentro. Então você comprava 800 gramas e pagava 1 quilo, porque a balança media como se fosse 1 quilo, mas o peso estava fraudado, o peso era mentiroso. Então, o que o Instituto de Pesos e Medidas fazia? Punia aquele feirante, punia aquele lojista que estava roubando no peso, roubando através de um peso mentiroso, né? Então, olha, esse título vai ser dado a esse indivíduo, aferidor das medidas. Ele é que vai conferir se está tudo certo. O camarada que vai ter todo o poder para ver se está tudo em ordem. Ele não vai precisar fazer, ele só vai organizar, ele só vai olhar e ver se está tudo certo. O aferidor da medida, certo? Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Me perdoe, mas jamais seria um homem comum aqui. Deus não poderia estar falando de um rei humano por causa desses títulos. Perfeito em formosura. Quem é o ser mais perfeito criado por Deus? Esse aqui foi o ser mais perfeito criado por Deus. Embora a gente ache que o homem é o ápice da criação de Deus, mas a gente está se referindo à criação no nosso contexto. Mas existe alguém que foi criado com mais formosura, com mais competência, certo? Antes mesmo de Deus criar o homem. Preste atenção. Perfeito em formosura e sabedoria. Um ser completamente perfeito, criado por Deus para ser o aferidor de tudo. Então Deus fez todas as coisas e deixou este ser para ser o governante de tudo.
ele ia governar, ele ia ter carta branca, ele ia ter toda a coisa para fazer, mas o que ele faz? Ao invés de fazer o que tinha que fazer, dando a respeito ao Criador, ele começa a fazer as coisas todas erradas, a ponto do Criador ter que banir ele do jeito que baniu, mas nós vamos chegar lá aos pouquinhos. Vejam só, estavas no Éden, jardim de Deus. Ora, que Éden é esse? Se nós lemos lá Gênesis, e Adão foi o primeiro a pisar no Éden, então esse Éden não é o Éden de Adão, é um outro Éden. Esse Éden não é um Éden comum, porque veja, esse Éden de Adão tinha árvores, tinha sementes, tinha plantas, mas olha o Éden que esse indivíduo aqui tinha debaixo dos seus pés. O texto diz, estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Agora conta comigo, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, 5. O jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, mais 5. 10. Quando você procurar na Bíblia o número 10, você vai encontrar os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito. O número 10 tem a ver com a autoridade de Deus. Esse homem tinha nas pedras preciosas que adornavam toda a sua roupa, ele tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Que ser é esse? Que indivíduo é esse? Será que era o rei de Tiro, uma cidadezinha de nada, que não tinha competência para ter nada? Lógico que Deus não está se referindo ao rei de Tiro, mas a alguém que foi dominado, né, por causa do orgulho, conforme o rei de Tiro estava sendo dominado também, certo? E aí ele continua, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados, tu eras querubim. Opa, peraí, o rei de Tiro é um ser humano, como é que pode ser um querubim? Querubim é um guardião, é um administrador geral. Querubim é aquele, lembra quando o homem pecou e Deus expulsa ele do paraíso e coloca querubim como guardião do paraíso? Querubins estavam sobre a arca da aliança no propiciatório para guardar a presença de Deus, como sendo aqueles que guardam, aqueles que administram, aqueles que comandam, aqueles que têm o governo. Querubim governa, querubim administra, querubim é um guardião. Quem guarda, guarda alguma coisa contra alguém. Esse querubim foi colocado para guardar o que ele mesmo corrompeu. Esse querubim foi posto num cargo que ele mesmo corrompeu para fazer o que ele queria para o seu bem maior. Então veja que coisa terrível. Ele é colocado por Deus, tem autoridade dada por Deus, mas ele usa essa autoridade para fazer o que ele queria e não o que Deus queria, certo? E o texto diz, e dos teus pífaros estavam em ti, no dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E o cara que é eleito para proteger, o cara que é escolhido, é feito, é criado por Deus para proteger, é o mesmo que vai agora trair Deus. É o que vai se voltar contra Deus, é o que vai se corromper por causa da sua grandeza, por causa da sua formosura. Ele vai dizer, por que eu tenho que ser o segundo, se eu posso ser o primeiro? Então, peraí, e ele se volta contra Deus, ele trai Deus, ele faz um ato terrível contra Deus, e é o texto que está dizendo, ele vai dizendo, estabelecendo exatamente o que vai acontecer. E diz então... Eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. O que significa isso? Quando ele passava, o brilho dele era tão grande que brilhavam as pedras. As pedras afogueavam, as pedras brilhavam, as pedras resplandeciam o brilho dele. Por isso que nós vamos ler lá em Isaías que ele é chamado de estrela da manhã. Por isso que quando alguém me fez a pergunta sobre Jesus ser a resplandecente estrela da manhã, eu disse a ele, olha, eu vou responder a tua pergunta numa live daqui a pouco, que nós vamos falar sobre isso,
Porque a estrela da manhã, nessa época aqui, era esse indivíduo, era esse querubim ungido. Ele era a estrela da manhã. Ele brilhava para fazer as pedras brilharem, mas quando ele peca, ele se apaga. E aí as trevas tomam conta de tudo. Estão percebendo? Então Deus tem que mandar a verdadeira luz tomar conta de tudo. E é isso que a gente está estudando nesse texto aqui, com muita cautela, para que a gente não atropele o texto. Nós não queremos criar um pretexto, queremos analisar o texto dentro do seu contexto. Então vamos comigo devagarzinho aqui, porque quando ele andava, olha, no meio das pedras afogueavas andavas, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, meus irmãos, que coisa triste. Um ser criado perfeito, para ser honrado, para ser seguido, para ser obedecido, para ser respeitado. Deus trabalha nesse homem, coloca ele agora abaixo do próprio Deus para ter autoridade, para fazer a justiça, as regras, as leis, os contextos, todos serem resolvidos no mundo inteiro. Ele era o administrador, o aferidor da medida, aquele que guardava, aquele que tinha o cargo de querubim, de administrador maior. Mas, infelizmente, olha o que o texto vai dizer, na multiplicação do teu comércio, ele começa a fazer comércio. O que é um comércio? Na nossa época, o comércio é quando você pega um dinheiro, vai numa loja qualquer e compra algum produto. Naquela época, não. O comércio era feito por troca. Você me dá feijão, eu te dou arroz. Você me dá o arroz que eu te dei e agora me dá um pouco de trigo. Eu pego um pouco desse trigo e dou para alguém e o outro alguém me dá um pouco de sal. O salário vem de sal. Muita gente recebia um pouco de sal como forma de pagamento e trocava esse sal com as pessoas. Então, é troca de interesses, troca de informações, troca de prestígios. Eu te dou, é o toma lá da cá, sabe? É a troca, é o que a gente está vendo na podridão que a gente vê hoje no mundo, é a podridão que a gente está vendo acontecendo hoje, é exatamente o reino de Satanás voltando à tona. Ele está querendo tomar conta do mundo inteiro, a igreja ainda está detendo ele, mas o espírito dele já está por aí, fazendo as pessoas traírem-se umas às outras, e esse ardil de traição, de ódio que é semeado, ele está no comando disso, certo? Porque o seu comércio se multiplica e encheu o teu coração de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanastes o teu próprio santuário. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Que indivíduo é esse, meus irmãos? Que criatura poderosa é essa, majestosa é essa, criada por Deus, que pecou, e quando pecou foi profanado, foi destruído, perdeu sua formosura, perdeu sua divindade, perdeu seu brilho, perdeu seu esplendor, perdeu a sua glória. Quem seria essa criatura, hein? Não há outra pessoa que se encaixe dentro disso aqui do que Satanás, do que o diabo, aquele que é o pai da mentira, aquele que peca desde o princípio. Ele é o culpado pela terra se transformar em caótica, sem forma e vazia, certo? Olha o que o próprio Ezequiel vai escrever, nós lemos Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 18, e agora no próprio livro do profeta Ezequiel, do capítulo 31, do 4 ao 9, diz assim, as águas o fizeram crescer, o abismo o exaltou, as suas correntes cobriram em torno da sua plantação.
e ela enviava os recantos de todas as árvores do campo, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das suas muitas águas que enviava. E todas as aves do céu se aninharam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à tua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, por suas raízes estava junto a muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos. As castanheiras não eram como o seu retorno. Nenhuma árvore do jardim se assemelhava à sua formosura. Então, por ele ser tão bom, por ele ser tão especial, por ele ser tão grandioso, ele foi ficando vaidoso, ele foi ficando orgulhoso, ele foi ficando enobrecido, ele foi ficando ardiloso, ele foi ficando malicioso, ele foi ficando asqueroso. E o que aconteceu? O texto diz: formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. E ao invés de ajudá-lo, prepararam uma armadilha. Aplaudiam ele, diziam que ele era o tal, e que se juntassem a eles, todos poderiam derrubar Deus. E nessa história, a terça parte dos anjos. Se você dividir todos os anjos em 3, a terça parte deles vão ter Satanás como seu soberano. E Satanás vai levar a terça parte dos anjos a pecarem contra Deus, a se levantarem contra Deus. E o que vai acontecer? Nós vamos ver amanhã. Aqui no A Bíblia Tem Resposta. Certo? Eu espero você amanhã com novas perguntas e seguindo esse texto, porque vamos ler Isaías, capítulo 14, a partir do verso 8, falando a respeito desse indivíduo tão nobre, tão poderoso, tão majestoso, mas que não pôde conter o amor de si mesmo, seu próprio orgulho, sua própria vaidade, seu próprio egoísmo, não é? Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha recebido esta palavra para saber que a vaidade não leva ninguém a nada. O orgulho não leva ninguém a nada. Ele só destrói. O orgulho corrompe. O orgulho destrói as pessoas. Quando você é muito aplaudido, cuidado. O fim de muita gente é quando ele começa a ser honrado e aplaudido. A destruição que chega na vida de muita gente é quando ele começa a ser aplaudido. Eu já vi muitos começarem do nada e Deus vai usando, Deus vai operando, Deus vai levantando, Deus vai honrando, porque Deus dá honra, né? Deus glorifica o ser humano, sim. Deus coloca ele nos lugares importantes e daqui a pouco ele começa a achar que ele é importante porque ele está vendo as pessoas aplaudirem e ele diz: poxa, eu realmente sou bom. Não é por estar na minha presença, mas louvado seja eu sou o tal mesmo. E aí quando ele começa a se achar o melhor de todos, ele já está pecando. Quando ele começa a achar que aquele aplauso é para ele e não para Deus, ele já está pecando. Ele comete o erro da jumenta. Quando aquela jumentinha entrou na cidade, aquele jumentinho entrou na cidade carregando Jesus, ele pode ter pensado: poxa, como essa cidade me ama. Estão espalhando mantos e palmas pelo chão, eles me amam demais. Eu vou voltar aqui amanhã, porque eu estou sendo muito bem tratado nessa cidade. Ele não imaginava que todo aquele aplauso, hosanas ao que vem em nome do Senhor, não era para ele, jumento, era para aquele que estava sobre ele, que era o Senhor Jesus Cristo. E quem sabe ele tenha chegado em casa e falado para sua mamãe jumenta, porque jumento entre jumentos se entendem bem, né? E ele disse: mamãe jumenta, eu fui numa cidade onde eu fui muito aplaudido. Eu vou lá de novo amanhã. E se ele realmente foi, ele encontrou a cidade completamente ao contrário do que ele tinha achado. Por quê? Porque a glória não era dele. A glória não era para ele. Os mantos e palmas espalhados no chão não eram para ele. Era para aquele que estava sobre ele. Era para aquele que era realmente o dono de toda a honra, de toda a glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje estamos adorando coisas
adorando pessoas, adorando imagens, corrompendo a glória de Deus por imagem de coisas fúteis e humanas, deixando Deus ser deixado de lado. E quando Deus é deixado de lado, nós pecamos. E quando nós recebemos a glória que não é nossa, nós colocamos fogo estranho no altar e Deus nos fulmina, Deus nos derruba, como derrubou este ser tão glorioso, como nós vamos ver amanhã. Glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de bel-lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Muito em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel e o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não amejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Amém, queridos? Glória a Jesus. Você almeja chegar na gloriosa Jerusalém? Estamos partindo para lá. Estamos indo para Jerusalém. Vamos agora orar por todos aqueles que carecem das orações dos santos. Vamos pensar naqueles que nesse momento estão carecendo de trabalho, carecendo de medicamento, carecendo da cura, que já estão, quem sabe, desenganados, outros, infelizmente, já mortos, e as famílias atribuladas, enlutadas. Vamos pedir ao Senhor agora que abençoe a todo o seu povo, aos seus servos que estão espalhados por toda a terra. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de hoje, de podermos cultuar a Ti, de podermos cantar louvores ao Teu nome, de podermos ler a Tua palavra. Senhor, em muitos lugares isso já está sendo proibido. Ó Senhor, já estamos vendo no Brasil algumas cidades já começando a serem usadas pelo espírito do anticristo, proibindo culto, proibindo manifestação religiosa. Já tem por aí uma ideia de proibir, Senhor, Deus ser pronunciado. Já existem Bíblias sendo lançadas que estão tirando Israel da Bíblia por causa do movimento anti-Israel. Ó Senhor, tenha compaixão, que nós possamos, neste momento onde tudo está sendo preparado para a posse do anticristo, possamos ter a nossa cabeça firme, olhando para cima, esperando a Tua redenção que está próxima, Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas, das almas de todos os Teus filhos que carecem neste momento. Que a Tua paz esteja sobre nós, que o Teu Espírito nos console, que haja cura, Senhor, para este vírus, que seja descoberta logo uma cura, antes que esses políticos acabem com todo o Brasil, Senhor. Tenha compaixão de nós, que sofremos, que somos Tua igreja, que estamos aqui ainda.
ou então, Senhor, nos leva logo, ora vem, Senhor Jesus, nos tira desse mundo podre, nojento que está vivendo debaixo de podridão a cada dia. Tenha compaixão, Senhor, liberta o teu povo destes males tão cruéis e nos dá, Senhor, a tua grandeza, a tua presença em nossas vidas. Cuida, Senhor, da saúde dos teus filhos, cuida, Senhor, que haja paz em cada coração, em cada lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que a sua noite seja uma noite de paz, que Deus te abençoe rica e gloriosamente, que essa noite te dê conforto, que você consiga dormir profundamente, um sono de tranquilidade, e que Satanás, quando tomar este mundo, não veja você, porque você vai estar no céu com o Senhor Jesus. Estaremos todos juntos lá. Nós nos encontraremos lá em nome de Jesus. Deus abençoe você, que esta seja a noite do teu descanso. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus te abençoe e eu espero você amanhã de 9 às 8. É o que o Senhor Jesus vai permitir. Se Ele não permitir, nós nos veremos no céu. Deus te abençoe. Durma com Deus. A paz.